Se a paz do Senhor Jesus seja sobre todos os amados irmãos aqui presentes, vocês que estão pela internet nos acompanhando também. Queremos agradecer a presença dos nossos amigos visitantes. Temos alguns aqui hoje. Louvamos a Deus pelas suas vidas. Amém? Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 9. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Apenas até aí. Podemos sentar, irmãos. Nosso querido e amado irmão Remélio já orou. Bom, amados, eu queria fazer, antes de tudo, um panorama sobre essa questão, tá, de que Paulo está falando aqui. E aqui, Paulo faz uma abordagem, e eu queria trazer um panorama, e vocês vão observar que o que aconteceu lá no primeiro século é a mesma coisa que está ocorrendo em nossos dias, tá? E eu queria fazer esse paralelo com os amados e trazer para vocês essa reflexão. A cidade de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, elas estão localizadas lá no vale do rio Lico, fica ali na Turquia, na atual Turquia. E é bom lembrar, e aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, que quando Paulo chega em Éfeso, tá, e ele começa a pregar em Éfeso, ele começa a usar as sinagogas para trazer a sua mensagem, para pregar o evangelho, ele cria um alvoroço tal na cidade que ele não é mais, ele torna-se persona non grata nas sinagogas, e aí ele encontra um camarada chamado Tirano. E esse cara tinha uma escola famosa na região. Paulo aproveita esse espaço e cria ali uma espécie de seminário. E durante 2 anos, ele treina aqueles que o acompanhavam e que estavam presentes ali nos seus discursos. E esse cara, Epáfras, era um deles. Então, depois de 2 anos, quando Paulo faz esse trabalho ali em Éfeso, tá? Epáfras e os demais e outros ali se dispersam por toda a Ásia. E Epáfras vai exatamente para essa região ali no vale do rio Lico, né? E forma, melhor dizendo, a igreja em Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Paulo não foi Paulo o fundador dessas igrejas. E Paulo também nunca foi visitar nenhuma dessas igrejas. O que acontece é que depois, passado aí entre 5 e 8 anos, depois que
essas igrejas foram fundadas, Paulo já está em Roma e está preso. E Epáfras vai até Paulo visitá-lo e leva uma espécie de relatório para ele de como estão as coisas ali na região. E ele começa a relatar para Paulo que está havendo uma série de infiltrações dentro das igrejas. Heresias, tipo gnosticismo, culto a anjos, né? O sincretismo religioso estava entrando dentro das igrejas e trazendo muita confusão. E nesses movimentos, esses movimentos têm digamos assim, um teor, né, que é similar em todos eles, ou em qualquer tipo de heresia, que é o de esvaziar o que a palavra de Deus diz, de esvaziar a pessoa de Cristo. Qualquer heresia, qualquer tipo de movimento que venha se tornar paralelo dentro de uma denominação, ele vem com esse propósito único de dizer, não é total verdade ali, eu também tenho uma verdade. Então, essa relativização da verdade, de tornar a verdade relativa, ela é comum nos nossos dias, porque hoje não existe mais uma verdade absoluta. É claro que ela é real, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única verdade. Nós, cristãos, sabemos disso. Mas o mundo hoje já tem um outro entendimento, né? A verdade já não é mais absoluta, mas cada um tem a sua própria verdade. E isso vem desde lá dos tempos antigos, desde o primeiro século. O que Paulo faz? Tá? Paulo escreve essa carta para os Colossenses, manda que ela seja também lida lá em Laodiceia. Então ele escreve essa carta e qual é a finalidade, qual é o foco dessa carta, tá? Paulo escreve essa carta focada na supremacia de Jesus Cristo. A carta de Colossenses é uma defesa da suficiência e primazia de Cristo, combatendo falsas doutrinas e heresias. Paulo enfatiza que Cristo é a imagem de Deus, é o Criador, o reconciliador de todas as coisas, é a fonte de toda a sabedoria, é a plenitude divina. A mensagem central da epístola é que os cristãos encontrem a sua totalidade em Cristo Jesus, não em doutrinas espúrias ou pensamentos humanos. O objetivo de Paulo era de reafirmar a importância de que Cristo é tudo em todos. Apoiar-se na suficiência de Cristo foi um desafio no primeiro século e continua sendo nos nossos dias. Os versos 10 e 11 deste texto que nós lemos nos propõem uma importante reflexão sobre o tema. E qual é o tema da nossa mensagem hoje, irmãos? Quando Cristo não é mais suficiente. E é o que tem acontecido hoje. O mesmo desafio da igreja do primeiro século, e quando Epáfras vai até Paulo levar esse pequeno relatório para ele, tá? Era exatamente informar para Paulo, os irmãos já não estão vendo Cristo como a sua própria suficiência. Cristo deixou de ser o ponto principal. E ele, como um pastor muito preocupado, ele vai a Paulo para dizer que as heresias estavam transtornando todo o trabalho que tinha sido feito antes. O que acontece nos nossos dias, irmãos, é a mesma coisa. Hoje nós temos pastores, como eu já falei aqui por diversas vezes, que fazem questão de desacreditar a palavra de Deus, dizendo que ela possui erros, que a informação dela não é correta. Outros ainda são
mais agudos nas suas afirmações, quando eles dizem que a Bíblia precisa ser reeditada, precisa ser feita. Tem outros que estão criando glossários para dizer, não, essa palavra que está escrita aí não é bem assim, é assado, é do jeito que está aqui, é do jeito que eu estou colocando. O fato é, irmãos, que há uma preocupação e todo um trabalho terrível que está acontecendo no mundo inteiro para que se esvazie a palavra de Deus, para que este livro deixe de ser a nossa regra de fé e conduta. E com isso, toda a figura de Jesus, tudo aquilo que ele fez na cruz por nós, começa a ser esvaziado. Há um perigo. E nós hoje precisamos entender que nós somos o que somos, cristãos, porque cremos na suficiência de Cristo para as nossas vidas. Não conseguimos exercer a nossa fé, não vamos conseguir viver uma vida cristã legítima se não crermos nisso. E aceitarmos o fato que nós somos seres completamente esvaziados, não temos nada de bom em nós, não possuímos nenhum tipo de qualidade, e todos os méritos estão em Cristo Jesus, e pela fé, quando acessamos esses méritos, é que nos tornamos o que somos. Então, quando ignoramos esse fato, somos palha no vento. E aqui, nos versos 10 e 11, como falei, há uma reflexão importante. Por exemplo, como podemos andar dignamente diante do Senhor? O que é andar de forma digna diante de Deus? Dignidade, irmãos, é uma qualificação, mas uma qualificação que alguém te dá. Eu sou digno porque Deus me fez digno, só por isso. Não sou digno pelos meus méritos, mas passo a ser digno porque Cristo me fez digno. E hoje eu posso chegar diante do Pai por causa de Jesus Cristo. Não por causa do que eu sou, do que eu represento, do espaço que eu ocupo, das minhas virtudes. Não, os méritos são todos de Cristo. Ao contrário do que essas muitas heresias traduzem para nós, dizendo que nós somos alguma coisa. Então, como podemos andar de forma digna diante do Senhor, como seus embaixadores, como suas testemunhas? Como podemos agradar a Deus em tudo? Já pararam para pensar nisso? Como é que nós podemos agradar a Deus? E essa é a nossa missão. A nossa única missão, é o nosso foco, agradar a Deus sobre todas as coisas. Como podemos ser frutíferos em toda boa obra? Como podemos dar frutos de verdade? Como podemos crescer no conhecimento de Deus? Isso tudo está nesses 2 versículos que eu falei, 10 e 11 do capítulo que nós lemos. Como podemos ser fortalecidos com todo o poder, segundo a gloriosa força de Deus? Irmãos, isso é uma bomba. Como é que a gente pode ser fortalecido segundo a força gloriosa de Deus? Não é segundo um pensamento, ou segundo um achismo, ou segundo a observação de que alguém faz a seu respeito, mas sermos fortalecidos pela força gloriosa que há em Deus. E ela está disponível para nós. Essa então aqui, como podermos ser pacientes e longâmines, mas com alegria, faz toda a diferença. Porque no meio da luta, da adversidade, agora há pouco estava falando com o nosso amado irmão Genésio, dizendo aqui, olha para cá, pode olhar para qualquer lado aí, só tem vento passando. É luta para tudo quanto é lado. E como é que a gente pode viver no meio da luta e do vento intempestuoso, sendo longâmino, ou seja, tendo um ânimo que é estável, e sermos pacientes em relação a essa luta, mas com detalhe, que faz toda a diferença, mas com alegria.
Não lamuriando pelos cantos, chorando o tempo todo, reclamando, como se você fosse, como Jó mesmo diz, sou alvo das tuas flechas. E como nós podemos ser verdadeiramente gratos a Deus? Irmãos, Paulo expõe aqui, nesse texto, que nós temos o maior de todos os motivos para sermos gratos a Deus, que é a nossa salvação. Irmãos, não importa o momento que nós estejamos passando, Paulo está dizendo, olha, Deus te tirou das trevas e trouxe para o reino do seu Filho amado. Você foi tirado dali. Você estava indo para o inferno. Você estava indo para ficar toda a eternidade longe de Deus. E Deus pega através do seu Filho, nos resgata e nos traz para o seu reino. Gente, esse é o motivo para nós explodirmos de alegria, estarmos felizes o tempo todo, mesmo no meio da angústia, sabermos que nós temos a beleza, a maravilha de temos a possibilidade de estarmos com Cristo por toda a eternidade no seu reino. Isso vai acabar. Esse tempo de dor e de sofrimento é como o próprio apóstolo Paulo diz, que as nossas lutas, as nossas tempestades não se comparam com a glória que está por vir. É temporário, vai passar, vai terminar. E aqui, meus irmãos, nessas respostas, nós vamos encontrar o que é a essência de uma vida cristã legítima. Você quer viver de forma legítima diante de Deus? Você quer viver essa maravilha poderosa de ser chamado filho do Deus Altíssimo, de pertencer a esse reino de glória? Esse texto diz para você como fazê-lo. E aqui, logo no verso 9 do texto que nós lemos, Paulo diz assim, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vamos mastigar esse trecho, para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo como é que nós podemos atingir aqueles objetivos dos quais eu acabei de falar, de vivermos uma vida legítima diante de Deus, uma vida cristã legítima. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, ele nos ensina dois grandes princípios, né? Ele fala do primeiro deles, que é uma vida de oração. Uma coisa que nós batemos sempre, batemos o tempo todo que nós precisamos de ter uma vida de oração, de não fazermos orações esporádicas, mas de termos uma vida de oração. E muitas das vezes, meus irmãos, que nós precisamos entender isso, porque Deus é Pai e Ele corrige os filhos que tem. Nós entramos em cirandas que Ele nos permite entrar para nos forçar a entender como é valiosa, como é importante, como é tremendo esse princípio de vivermos uma vida de oração. E aqui ele começa, Paulo, dizendo assim, por esta razão, nós também, desde o dia, ou seja, desde o momento que Epáfras foi até ele levar o relatório sobre as igrejas, né, não cessamos de orar por vós e desejar. E desejar. Toda a teologia do apóstolo Paulo foi conquistada no joelho. Olha, se teve uma pessoa que orou, e orou muito, essa pessoa foi Paulo. E quando estamos de joelhos, nós podemos compreender o tamanho do nosso Deus. Meus amados, vamos entender isso quando começarmos a orar. Quando começarmos a orar, nós vamos compreender o tamanho do Deus que nós temos. O Deus que, como a palavra diz, Ele pega os rios e os oceanos da terra e os traz para dentro da concha da palma da sua mão.
Esse é o nosso Deus. Um cristão de joelhos, ele enxerga muito mais longe. E aqui nós aprendemos dois princípios que Paulo indicava ou praticava na sua oração. Como é que Paulo orava? E aqui nós vemos Paulo intercedendo. A intercessão, ela era um fator primordial na vida de Paulo. A intercessão é uma forma específica de petição, onde se pede em favor de terceiros. A empatia pelo nosso próximo nos torna menos egoístas. Embora estivesse na prisão, e Paulo estava na prisão, com uma série de demandas urgentes, demandas físicas, demandas materiais, ele ora pelos cristãos de Colossos. Ele intercede por eles. Ele não ora para si. Ele ora por eles. Pessoas que ele nunca viu, nunca teve oportunidade de conhecer. Igrejas que ele não formou. Mas era por essas igrejas que ele orava. Nós lemos lá, hoje foi citado, o livro de Jó, capítulo 42, apenas a parte A do versículo 10. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Percebem? Eu estava vendo uma pregação do John Piper. Para quem não sabe, John Piper é um dos grandes teólogos modernos. Eu estava vendo uma pregação dele e achei muito interessante quando ele fala da compreensão que ele tem da oração. E ele diz assim, ele começou a praticar esse modelo de uns tempos para cá, recente, e eu resolvi copiá-lo. E qual é esse modelo, irmãos? Ele chama de orações circuncêntricas. Ou seja, ele abre um arco onde ele vai olhar para o mundo. Ele vai olhar para a necessidade das igrejas no mundo. Ele vai olhar para a necessidade dos missionários espalhados pelo mundo. E ele começa a orar pelo reino, pela implantação do reino, pela evangelização. E ele vai diminuindo esses círculos à medida que ele vai orando. Depois ele traz isso para mais perto um pouco, aí começa a orar pela sua nação, começa a falar dos problemas da sua nação, começa a pedir perdão pelos pecados da nação. E aí ele vai trazendo mais para perto e chega na sua igreja e começa a orar pelos irmãos que congregam com ele. Ele começa a orar pelas famílias e pelas necessidades de cada pessoa. E aí ele vai vindo mais para perto e começa a orar pela sua família, seus parentes não cristãos ainda. O último ponto do círculo é ele. É quando ele começa a orar sobre a sua pessoa. Eu achei interessante isso, porque esse tipo de oração nos faz sairmos um pouco da nossa caixinha, das nossas preocupações. Esquecemos um pouco os nossos problemas quando oramos pelo irmão que está aflito. Nesta igreja hoje temos pessoas aflitas, passando por situações difíceis, e precisamos interceder por elas. Larguemos um pouco as nossas preocupações e nos voltemos para as necessidades dos nossos irmãos que estão sofrendo. Isso que Paulo demonstra aqui. A outra coisa interessante, o outro ponto, dentro desse campo de intercessão, qual era o foco de Paulo? Embora os cristãos de Colosso tivessem demandas materiais importantes, Paulo não intercede por isso. Vocês não vão ver na oração de Paulo pedindo bens materiais, pedindo mais dinheiro para a igreja, pedindo benfeitorias ou qualquer coisa no sentido. Ele concentra a sua petição pelas bênçãos espirituais. É ali que ele foca, é ali que ele bate o martelo dele. Paulo, ele simplesmente
não olha para as bênçãos materiais, porque os assuntos da eternidade para Paulo eram sempre mais urgentes. Aí você vai falar, Cleiton, mas isso é um pouco relativo. Existem demandas naturais que temos que são importantes, sim, não estou dizendo que nós não devemos orar por elas. Mas quando focamos muito nas necessidades nossas, tá? Ou nas coisas materiais, normalmente nós oramos por segurança, oramos pedindo emprego, oramos pedindo uma bênção material qualquer. Nada de ilícito nisso. Mas quando passamos a fazer somente desta maneira, alguma coisa não está alinhada com o que a Bíblia nos ensina, irmãos. E é isso que Paulo diz aqui. Tá? Então ele focava nas bênçãos espirituais mais do que nas materiais, porque as bênçãos espirituais, quando você está alinhado com Deus, alinhado com a sua vontade, alinhado dentro dos seus princípios, Deus vai fazer fluir nas nossas vidas tudo aquilo que é necessário. É promessa dele. Promessa dele. Olhe para os lírios do campo. Olha Jesus falando, olhe para os lírios do campo. Eles não fiam, não tecem, mas olha só como eles se vestem. Os pássaros, eles são alimentados todos os dias. Orando em todo o tempo, isso está em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É isso que a Bíblia nos manda fazer. Mas vamos lá. Existe um segundo ponto dentro do texto que nós lemos, onde Paulo fala dessa maneira, que nós precisamos ser cheios do conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amados, o nosso grande problema quando nós lemos a Bíblia é que nós não paramos para mastigá-la. Carlos fala um negócio que isso não sai da minha cabeça. E toda vez que eu vou ler minha Bíblia, eu lembro disso. E ler a Bíblia, meditar nela, é como tomar uma xícara de chá quente. Você não toma de uma vez só. Você vai nos golinhos, saboreando. Você deve ler sua Bíblia desta maneira. Esqueça, desculpe, vou falar algo aqui que vai causar revolta em alguém aí. Esqueçam planos de leitura. O plano de leitura te leva numa batida de caixa que você não consegue acompanhar ou entender o que o Espírito Santo quer te falar. Eu já fiquei 3 semanas no mesmo texto. Não consegui sair porque toda vez que eu relia tinha alguma coisa nova ali. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Mas você precisa parar para escutá-lo. E quando nós estamos presos a um modelo de leitura, corremos o risco de não darmos o tempo necessário para Deus falar ao nosso coração. Então prestem atenção. O termo grego aqui que Paulo aborda, que é epinosis, tá? É mais do que gnosis. Gnosis é conhecimento. Hipnosis é conhecimento pleno. Não posso nem falar que é um upgrade, porque é um mergulho dentro do conhecimento. E de qual conhecimento que nós estamos falando aqui? Do conhecimento de Deus. É um conhecimento insondável, inesgotável. Quanto mais você mergulha nesse mar, mais fundo ele fica. Você não consegue atingir o final dele. E Paulo está nos falando exatamente sobre isso. E aqui, queridos irmãos, diz assim, não se trata de um conhecimento qualquer, se trata do conhecimento de Deus. A vida cristã não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. E somos medíocres sim, irmãos, porque não aproveitamos todo esse maravilhoso mundo que Deus colocou à nossa disposição, o mundo onde Ele está, o reino onde Ele domina, Ele vive. Deus promulgou algo ao nosso respeito.
e é que nós venhamos a conhecer a sua vontade plena. Mas aí você vai me perguntar, cara, mas como é que se normatiza isso? Toda lei, todo decreto, ele tem uma normatização que é dada depois. Quando Deus fala, entrega a Moisés a sua lei, ele vem normatizar essa lei depois. Ele vem dizer exatamente como esta lei deve ser vivida e aplicada nas nossas vidas. E aqui não é diferente, irmãos. Deus determinou, Deus decretou a nosso favor o conhecimento dele. Nós somos filhos do Deus vivo, filhos de um Deus tremendo, de um Deus todo-poderoso, e mal conhecemos esse Deus. Mas por nossa própria culpa, não porque ele não se disponha a nos dar esse conhecimento. E aqui, queridos, existe um fator importantíssimo, porque para que nós possamos mergulhar neste mar de conhecimento, precisamos de 2 capacitações. E essas capacitações é ele que também dá. Por isso o título de nos ampararmos na suficiência de Cristo, coisa que ninguém mais quer hoje. Cristo deixou de ser suficiente para várias pessoas. Mas para nós não, irmãos. Nós dependemos da suficiência de Cristo para podermos entender o que Ele está nos propondo, o que Ele está querendo dizer para nós. E essas 2 capacitações, que uma é a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento, esse conhecimento que Ele está nos dando, nos oferecendo para tomarmos decisões sensatas. Tomamos decisões erradas porque não temos não nos apropriamos desse conhecimento maravilhoso de Deus. E por que não nos apropriamos desse conhecimento de Deus? Por falta de sabedoria. E lá em Tiago 1,5 diz o quê? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vos dará liberalmente. O texto diz que você não precisa fazer nada, é só pedir. Está disponível para você, para mim. E precisamos da sabedoria para sabermos como lidar com esse conhecimento, para podermos aplicar esse conhecimento nas nossas decisões. Erramos em todas as áreas da nossa vida. Erramos no trabalho, erramos no campo sentimental, escolhendo a pessoa errada. Erramos em tudo. Porque não dispomos do conhecimento de Deus, meu Pai do céu. Deus quer nos ensinar. Ele quer nos fazer enxergar depois da curva. Evitar que nós venhamos a perecer nas nossas falhas. Em decisões simples e em decisões complexas. O conhecimento de Deus faz toda a diferença na vida de um crente. E precisamos de sabedoria para podermos trazer esse conhecimento para um modo prático. Mas existe também uma outra capacitação que a Bíblia diz, e ela chama de conhecimento, ou melhor dizendo, de inteligência espiritual, ou entendimento espiritual. Que é o quê? Carlos falou isso hoje aqui. Que é o conhecimento crítico. Sineses. Que é relacionado à capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação da nossa vida. Pararam para pensar? A sabedoria nos faz abraçar o conhecimento de Deus. Trazemos isso para o nosso entendimento para podermos tomar decisões corretas. Por outro lado, o conhecimento crítico, ou o entendimento espiritual, ou em algumas versões, a inteligência espiritual, é exatamente fazer você pensar, fazer você raciocinar e aplicar aquilo que você tem através da sabedoria na sua vida diária, nos seus negócios, nas suas compras, nos seus investimentos, em toda a sua vida. Erramos, irmãos, porque não dispomos deste conhecimento.
porque não abraçamos este conhecimento. Mas aí você vai me perguntar, camarada, mas como é que eu obtenho isso? Como é que eu tenho esse negócio? E o texto, em Romanos capítulo 12, verso 2, é uma resposta direta, clara, tranquila, transparente para as nossas vidas. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Presta atenção. Depois desse processo, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falamos muito sobre a segunda parte. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. Mas por que a minha vida dá errado? O que está acontecendo? Meus irmãos, 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17, fala do primeiro quesito mencionado nesse texto. Não tomem a forma deste mundo. E vocês precisam ser radicais, como eu também preciso ser radical nisso. Precisamos ser radicais nesse sentido. Olha o que João fala, 1 João 2, 16 e 17. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ele está dizendo que 100% das situações que esse mundo produz, 100% das coisas que esse mundo nos traz, elas estão nesse tripé. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, que é a soberba. Quando você se esvazia de Deus, você se enche de você mesmo. Eu já passei por isso, irmãos, inúmeras vezes. Eu sei como é que esse negócio funciona. O texto ainda continua dizendo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que quer dizer? Você vai envergar com uma palmeira no meio da tempestade, mas quando ela passar, você volta para a mesma posição de antes. Mas você não quebra. Percebe? Esse é o primeiro ponto. Não tomemos a forma deste mundo, é o que está escrito em Romanos. O segundo ponto, transforme-se pela renovação da sua mente. E aí nós vemos Provérbios 24, 7. E é muito importante que entendamos isso. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Se você pensa o que esse mundo produz, você vai ser como esse mundo é. Você vai praticar as coisas que esse mundo pratica. Você vai ser, digamos, o protótipo de tudo de ruim que esse mundo traz. Porque você é o que você pensa. Isso não vem da boca de nenhum coach. Isso vem da palavra de Deus. E olha o que Filipenses 4:8, que foi lido hoje aqui na EBD, diz. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. É isso que tem que ocupar a nossa mente, é o que foi ensinado hoje na EBD. Exatamente o que foi ensinado hoje na EBD. Concluindo a mensagem. Tanto o texto de Romanos 12, verso 2, quanto Colossenses, capítulo 1, de versos 10 ao 14, compreendemos claramente que conhecer a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, nos fortalecerá com a gloriosa força do Senhor. É com essa força que nós vamos vencer toda a tentação. É com essa força que nós vamos vencer os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. É com a força gloriosa do Senhor que está disponível no seu conhecimento.
Não é algo que você toma na prateleira, esporádico, vai lá, pega um item qualquer. Não é isso. Você precisa conhecer Deus para você conhecer o tamanho da força dele e a forma como ele vai operar essa força em você. Nos fará andar dignamente diante da sua presença, nos fará frutíferos e, por consequência, agradaremos a Deus em toda a nossa maneira de viver. Entendermos o verdadeiro valor da redenção virá através desse processo. Você só vai dar valor à redenção que você tem, que eu tenho, se tivermos esse conhecimento de Deus em nossas vidas. O resto vai ser teoria, irmãos. Vai ser falar igual um papagaio. Se você não conhecer o tamanho do Deus que você serve, você não vai conseguir entender o tamanho desta redenção. E é triste você pedir para alguém a razão da fé dela, e ela mal sabe citar João 3,16. Ela não compreende, ela não entende. Precisamos entender, irmãos, que nós somos co-herdeiros com Cristo no seu reino. Jesus Cristo é a exegese de Deus. Jesus explica Deus. Você quer saber como é que Deus é? Olhe para Cristo. Olhe para os seus feitos. Olhe para a sua figura. Você vai entender Deus através de Jesus. O Cristo, em Cristo, o Deus invisível, tornou-se visível e palpável. E eu acho muito interessante o texto de 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4. 1 João 1, de 1 a 4. Onde João fala de uma forma tremenda. Olha o que ele diz. Gente, isso aqui é formidável. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Olha o que ele está falando. Eu tenho um referencial. Eu vi. E ele fala mais: o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam. Nós tangenciamos Deus através de Jesus. Temos como tocá-lo através de Cristo. E João está dizendo exatamente isso. Eu toquei em Deus porque eu tinha Jesus na minha frente e eu pude pegar nele. Eu pude botar a minha cabeça no peito dele. Você pode tangenciar Cristo, tangenciar Deus através da pessoa de Jesus. E ele fala mais. Ele diz assim, da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. Aleluia. Nós podemos tocar Deus através de Jesus. Existe algo mais glorioso do que isso? Aquele que habita na luz inacessível entrou na nossa história e nos revelou o coração do Pai. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. Irmãos, precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Mas conhecer mesmo, irmãos. E você vai fazer isso como? Você vai fazer isso orando. Você vai fazer isso falando com Ele. Deixe Deus falar contigo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É impossível conhecermos Deus se não lermos a Bíblia. Se não meditarmos nela. Pegue o plano de leitura que você tem e jogue ele fora. Deixa Deus falar com você. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Medite no texto. Tome esse chá quente, irmãos, nos golinhos. E você vai ver a transformação que a sua vida vai ter. Amém? Que Deus os abençoe. Pastor Carlos.